canal Verdade Só Verdade, para comentar com vocês uma passagem de um filme que eu assisti essa tarde. Não pelo filme em si, porque todos os filmes, a maioria dos filmes feitos por Hollywood, ela nos passa uma mensagem enganosa, né? Mas esse filme, ela tem uma passagem do Evangelho que foi descoberto, e que no filme tem uma tramóia toda para que esse Evangelho não seja divulgado ao povo. E eu fiquei interessado, o filme todo é uma blasfêmia total sobre, não sei se alguém já assistiu aquele filme, o Stigmata, mas eu achei interessante o final do filme, onde que diz que o Vaticano proibiu, né, a divulgação desse relato e considerou como blasfêmio essa parte desse evangelho que eles acharam, suposto evangelho, né, porque essa palavra evangelho também, ela não é real, né. Evangelho, os escritos, né, a pessoa, os apóstolos escreveram cartas e alguém botou o nome disso de evangelho. Só porque Paulo disse segundo o meu evangelho, ele podia ter dito segundo o meu escrito, né, segundo o que eu comentei, segundo o que eu divulguei para vocês. Mas aí colocaram evangelho. E hoje isso toma uma conotação muito forte. Nós tivemos ali em Curitiba, em Blumenau, esse dia fizemos um vídeo sobre os vencedores. Foi um vídeo muito comentado, os irmãos, muitas pessoas procuraram e comentários e tudo mais para comentar sobre aquele vídeo. Mas o interessante disso tudo é essa palavra evangelho, como ela foi colocada na escritura. Todo mundo diz, mas evangelho, mas que evangelho é esse? Não são escritos apenas dos apóstolos, não foi escrito dos discípulos do Salvador, que só por estar no livro, nós vamos fazer também daqui uns dias esse vídeo sobre, nós estaremos indo a Curitiba, os irmãos nos convidaram para ir para lá, sobre o livro, mas também só porque está no livro, as pessoas colocam como verdadeiro. E hoje eu tenho visto na internet muitos irmãos que têm falado sobre a verdade nesses últimos dias, decorrendo sobre passagens da Escritura que não há um fundamento para nós hoje. Muitas passagens que ficam discutindo. Salomão, ele por um homem tão errado que foi, né? Salomão, um homem na sua vida tão errado, que usurpou o trono dos hebreus, não de Israel, mas dos hebreus, daquela nação que o Criador tinha escolhido para proclamar a sua palavra sobre a terra. Salomão usurpou o trono do seu irmão, mas ele deixou escrito uma passagem muito interessante, que para escrever essa passagem não precisa você ter um dom divino ou alguma coisa assim parecida, né? Ser uma pessoa espiritual. Ele escreveu assim, que de tudo que se tem ouvido, o final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O interessante é que antes disso ele dito que os livros e tudo que a gente pode escrever, formar livro, não há fim de escrever livros. Pode escrever livros à vontade, né? Mas o final, o estudo, é só enfado e canseira. Porque realmente a gente vê pessoas e postam e colocam vídeos, mas ficam em torno do livro, como se o livro fosse algo do Criador. Como se o livro fosse algo que o Criador planejou para que ele existisse.
Não que ele está no controle de tudo, mas o Criador não programou a morte ou uma bomba de Hiroshima, né? Então não é porque o livro tem conotações religiosas, ou onde dizemos que está ali a palavra do Criador, que esse livro tem algum valor tão grande assim na nossa existência. Então eu vejo eles com horas e horas falando sobre um versículo, sobre uma passagem, sobre coisas mínimas. E o apóstolo disse que isso tudo, a gente não deve estudar as fábulas, as coisas escritas, porque tudo isso são passados, principalmente sobre a lei, né? Sobre a lei, sobre os livros da lei. Porque o livro da lei, que são os livros escritos aos hebreus, desde do que saíram do Egito e receberam a lei, Moisés entregou a lei que foi recebida pelos anjos, e nós também estaremos comentando sobre isso no outro nosso vídeo que faremos lá em Curitiba, que os irmãos têm pedido para a gente ir lá, e nós vamos fazer esse vídeo e nós vamos comentar sobre. Tem uma passagem muito interessante na Escritura que diz assim que o Criador manda fazer uma arca e botar a tábua dos 10 mandamentos dentro da arca, que é a arca do concerto. Aquilo era a arca do concerto. Para aquele tempo e para aquele povo, era a arca do concerto. É onde vinha a presença de Deus, estava sobre aquela arca. Tanto que foi construído casas e casas e templos dizendo que aquilo era a casa de Deus porque a arca estava lá dentro. Mas eu não vejo aqui naquela passagem que eu quero citar, diz assim, ó, faz a arca. O Criador falando para Moisés. E disse assim, só que o livro da lei, vocês podem dar de fora. Os irmãos, vejam que o livro da lei, ele nunca fez parte do concerto de Israel. Porque se a arca era a arca do concerto, o que era o livro que estava do lado de fora? Fazia parte do concerto. Então, eu vi naquele hangout do coisa, irmãos defendendo a lei, estavam conversando ali, não eles em si, mas alguém perguntou para eles sobre a lei, né? Que a lei não foi abolida. Eu vejo muito isso nos vídeos dos irmãos que postam, todos os irmãos que postam, eu gosto de ver os comentários dos outros canais. Então eu vejo muita gente discutindo sobre a lei. Mas eu não vejo que a lei, ela tem uma separação. Por que o livro ficou fora da arca? Se a arca é a arca do concerto, o que tinha o livro que ficou fora da arca? Porque o livro não fazia parte do concerto. Aí o Criador, Paulo, responde por que foi escrita a lei? A lei foi escrita por causa das transgressões. Por que existe o livro da lei? Olha o livro, irmão. O livro é interessante, o livro foi escrito por causa da transgressão. E algumas coisas que eu estou antecipando aqui do estudo que vamos fazer sobre o livro. O livro não foi feito para ser colocado como o concerto, mas a arca era o concerto na época. Outra coisa, onde é que está o livro dos profetas? Quando esse livro da lei foi colocado fora da arca, se os profetas ainda não tinham escrito os seus livros. É isso interessante. O livro Bíblia, ele foi remanejação de todos os outros livros que estavam escritos. E quem o montou, que seriam os vencedores, montou com o intuito de defender o seu pensamento. Não o pensamento do povo, mas o pensamento seu. Então, irmãos, veja que na época que a arca foi feita, os livros da lei ainda não existiam. Foi escrito o livro da lei. Aí depois do livro da lei escrita, foi colocado do lado da arca do concerto. Não dentro da arca, porque dentro da arca não estava o livro da lei. Então ali está a separação. Por que os 10 mandamentos ficou dentro da arca e o livro da lei ficou fora da arca? É o que nós estaremos comentando também no próximo vídeo. Nós estaremos fazendo sobre o livro. E agora não é diferente, irmãos.
Tu vê que naquele tempo ficou o livro, os 10 mandamentos dentro da arca, o livro da lei fora da arca, e o livro dos profetas ainda não estava ali junto. Alguém com o tempo, conforme os profetas foram, foi juntando esses livros para guardar. Mas não que seja para nós hoje tomar esses livros como profissão de fé. Porque para nós e para eles a lei foi escrita por causa da transgressão. Se não houvesse transgressão, aquele livro não teria sido escrito. E nos serviu de alho para levar ao Salvador, está escrito. Isso dizendo a Israel, serviu de alho para levar ao Salvador. Mas agora que ele veio, você não está mais embaixo desse tutor que era o livro que estava fora da arca. Mas não é do livro dos profetas que está falando. Tem que separar isso. O livro dos profetas não está junto do livro das leis, das milhões de leis, multidões de leis que existiam em Israel. O livro dos profetas não estava ali junto, porque os profetas nem tinham nascido na época ali ainda. Aí nós estávamos em Moisés, nós estávamos lá no deserto, e esse livro já estava fora da arca. Então veja que depois que eles tomaram Israel, que eles vieram fundar a cidade dentro de Israel, né? Mas deram o nome que deram para aquela cidade na época, não esse nome que estão andando agora, mas na época que deram o nome para aquela cidade. Então ali é que os profetas vieram nascer, que veio a qualidade de profetas, veio o ministério dos profetas, já que está escrito assim, né? Então ali que os livros vieram. Mas não faziam parte da lei. Foi o livro escrito, o livro dos reis. Foi o livro escrito por causa que existiam reis, porque o povo pediu que viessem os reis. Não porque o Criador disse que vai haver rei, mas porque o povo pediu. E o povo escreveu a história dos reis. E não é diferente hoje. Veio o Salvador. Tu vê que toda essa história dos livros foram escritos para dizer que o Salvador vinha. E o Salvador já veio. Por que ainda nós vamos voltar às fábulas, aos pergaminhos, aos papiros? Porque aqui está escrito calma. Porque tem o corpo, alma e espírito. Porque são muito entre linhas que ficamos discutindo dia após dia, virando o livro, já que o livro foi escrito para isso mesmo, para que nós pegássemos o livro. Muito enfado enfado e canseira, porque resmói o livro, resmói o livro. E o Salvador veio, o livro falou que ele vinha. Não o livro, mas Moisés falou que ele vinha. Vai levantar um homem. Vai nascer uma criança. A ele, vocês vão dar o nome de tal. A ele ouvireis. Ele veio. E os discípulos fizeram a parte deles, anunciaram que ele vinha também. E quando ele veio, deu ensinamentos. Quando ele veio, deu ensinamentos, irmãos. E esses ensinamentos foram passados de boca aos seus discípulos. E os seus discípulos, pegando esse ensinamento, saíram às ruas proclamar de boca esse ensinamento. E alguns escreveram cartas, um dos exemplos que eu gosto de citar, o de Lucas. Escreveu 2 cartas. Não evangelhos. Ele não escreveu evangelho da forma que hoje, quando se fala de evangelho, tem uma conotação espiritual. Ele escreveu uma carta. Ó Teófilo, esse tratado eu estou fazendo contigo, essa carta eu estou escrevendo para ti, a respeito das coisas que aconteceram. A respeito do Salvador que esteve conosco sobre a terra. E ele tinha escrevido outro tratado, Atos dos Apóstolos, também para Teófilo. Então, meus amados, as cartas que foram escritas, elas não foram escritas para ser juntadas num livro para nós hoje estar remoendo.
Se nós estamos hoje remoendo elas porque elas foram pegas pelo inimigo, ou não foi? Quem juntou esses livros todos, que estavam todos separados em um só? A pergunta que tem que ser feita a respeito dessa Bíblia que existe hoje, desse conjunto de livros, que foram colocados num só e tiveram o capricho de pegar ele e levar numa direção só, a Jesus Cristo. Eles não tiveram a hombridade de pegar esse livro, as cartas que os homens escreveram, um para uma igreja, outro para outra, para uns irmãos que estavam em certo lugar, para outros irmãos que estavam em certo lugar com certos problemas. Escreveram cartas. E essas pessoas pegaram agora essas cartas, que não foram poucas, não foram só essas, mas aquelas que cabia, conseguiram manipulá-las e trazer dentro do seu sistema religioso. E não para. E o livro está aí hoje. Irmãos, tira o livro e vão ver onde é que está o teólogo, irmão. Tira o livro. Tira o livro fora para ver se a teologia tem algum valor. Para ver se a hermenêutica tem algum valor. Meu querido, acorda para essa realidade. O sistema religioso que foi feito, que foi formado, que foi criado, está aí hoje. Ele tem força por causa do livro. Nós estaremos citando nesse vídeo que estaremos fazendo, nesse estudo que vai ser gravado lá em Curitiba, ou em Blumenau, acho que é Curitiba. E nós estaremos constando com os irmãos. Irmão, está na hora de nós que falamos, que procuramos, né, falar como eles falavam. Eles falavam daquilo que tinha entendido e conhecido dele. Se tem umas passagens que eu aconselho todos a ler, porque eu estava dentro do sistema religioso, eu estive dentro do sistema religioso nos meus 45 anos, só 30 eu tive uma só. Numa só denominação de 33 anos. Então são 40 anos, 43 por aí. Meus amados. Por que não dizer 45? Ou a minha vida toda? Porque eu nasci dentro do sistema religioso. Católico é o sistema religioso. Então, meus amados, o que eu aconselho você ler, que eu leio e amo ler, são os ensinamentos do Mestre. Quando você pegar o ensinamento do Mestre, do nosso Salvador, e ler, você vai ver que está ali, passado, presente e futuro. Ou seja, está ali a lei, está ali o presente e está ali o futuro. Você não precisa carregar um livro debaixo do braço, mas a hora que você compreender o ensinamento do Messias, do Salvador, esse Messias é cabível, que tudo, irmãos, que o livro diz para defender o sistema religioso. Você jamais escreveria um livro para condenar a tua própria história. Jamais escreveria. Então, pegue os ensinamentos do Messias, que foi ele que ensinou. Aprenda dele, aprender de mim, que sou manso e humilde. Os discípulos explicaram coisas? Sim, explicaram coisas. Explicaram muitas coisas, mas todas as coisas que eles explicaram estavam no ensinamento do Mestre. Foram prolongadas por quê? Porque existia problema naquele lugar em que eles enviaram as cartas. Existia pessoas e irmãos que onde eles enviaram as cartas, tinha problema. Na igreja de Coríntio, nossa, que eu preguei, que eu falei, a igreja de Coríntio dentro do sistema religioso é uma festa. Quem é Paulo, quem é Apolo, todo mundo sabe dessas passagens. Um diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de assim por diante, hoje estão dizendo até hoje isso. Só mudou os nomes. Mas o significado é o mesmo. Adorando homens atrás de homens, não atrás do Mestre. O ensinamento é dele.
que Paulo falou a respeito do cabelo? Porque tinha problema do cabelo. Porque tinha julgamento. Por que falou a respeito da comida? Porque tinha problema a respeito da comida. Uns comiam, julgavam que não comia, e assim ia por diante. Foi por isso que foi escrita a carta. Irmãos, se não tivesse o livro Bíblia hoje, quantas cartas ainda teriam continuado sendo escritas pelos homens que vieram? Vamos já pensar se hoje não existisse a internet, vídeos, e nós estivéssemos escrevendo cartas? Até hoje nós estaríamos escrevendo cartas. Até hoje. Mas seria para montar livros? Não. Seria para depois os nossos povos que vão adiante de nós, a nossa geração, pegar nossas cartas e montar livro e não escrever mais, não passar mais o que pensam, do que aprenderam dele, do que recebem dele até hoje. Paulo escreveu as cartas para problemas que aconteceram no seu tempo. E nós queremos trazer aqueles problemas para nós hoje. Por isso há esse problema de roupa, de calça, porque querem pegar as cartas de Paulo e como falar como se fosse hoje. E não é hoje. Paulo falou aquilo por causa do que estava acontecendo lá naquele momento. Todos os problemas que foram escritos. O único livro, outra coisa que também todo mundo confunde, do sistema religioso, eu também confundi, foi aquela passagem que diz lá, ó, e ai daquele que tirar alguma coisa, ou acrescentar que tiver escrito neste livro, aí todo mundo já vai Bíblia. Bíblia na cabeça. E não é isso. O que está escrito ali é a carta de João. A revelação, vamos botar o nome de revelação, mas aquilo que o João relatou, que ele recebeu do Criador e escreveu. Umas cartas ele mandou, as cartas das 7 cartas, que devia ter mandado, se mandou. Mas lá no final está escrito, se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, nós estamos falando da Bíblia toda, desse livro, dessa montagem que está aí. Porque quando João recebeu só a revelação do Apocalipse. Só a revelação do Apocalipse, ou a revelação, ou o que ele escreveu. E quando disse, se alguém acrescentasse nesta revelação que eu estou te dando, não no livro, Paulo, papapá. E hoje nós tomamos para dizer tudo isso. Não foi isso que está escrito lá. Lá está escrito só para o Apocalipse, porque quando isso foi dito, ninguém mandou escrever livro, juntar um livro. Então cada vez que eu leio isso e digo que é para o livro, eu estou dizendo que a Igreja Católica, que os Ferreira de Almeida da vida, que os Jerônimos da vida fizeram certo. Não é isso. Aquilo ali está falando só para o livro de João, porque na época que foi falado não existia Bíblia. Foi colocado depois, juntado. E alguns anos depois, alguns anos depois, alguns séculos depois, foi juntado esses livros. Então, meu amado, preste atenção como você lê. Veja como você lê. Porque o livro é a base do sistema religioso. Foi montado para defender um sistema religioso. E como eu disse no outro vídeo, digo de novo, se eu tiver aqui na carta de Paulo, se eu tiver aqui na carta de Pedro, seja qualquer epístola, é para mostrar que o sistema religioso está errado. É para mostrar que eles manipularam a Escritura. Porque não há ensinamentos ali, mas todos os ensinamentos que estão ali saíram da boca do mestre. Eles não ensinaram deles mesmos, irmãos. Todos os ensinamentos que eles ensinaram do mestre. O apóstolo Paulo, ou Shaul, ele disse assim, que tudo que eu recebi dele. Mas ele deu um mandamento dele, isso eu digo como que alguém alcançou, vou dar um conselho para vocês. Mas nós também podemos ter um conselho hoje. Mas não é ir, por isso seja espiritual, seja revelação do Espírito Santo. Ou o pai não dá conselho para um filho. Aí aqui não é espiritual, se tem 2 caminhos, aqui é do demônio. Existe na nossa mente. Ele nos fez livre para pensar. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso aí. Cuidado com o livro. Cuidado quando a gente fica horas e horas tentando explicar o livro. O livro que os outros montaram para que nós perdêssemos tempo em cima dele. Os ensinamentos do nosso Salvador são poucos ensinados hoje.
João Batista, quando ele se levantou, o homem, né, que o próprio Salvador deu o testemunho dele, que nascido de mulher não havia melhor que João Batista. A primeira coisa, quando perguntaram para ele, ele disse: só que tu tem uma túnica, venda para o teu irmão. Olha os ensinamentos dele, se não veio em cima, na risca, na linha do ensinamento do Salvador. Olha o ensinamento do Salvador: no mundo tereis aflição, o meu reino não é desse mundo. É que tudo que os discípulos falaram, podem vir ver que está ali. O livro de João, o livro que falam que é evangelho, para a conotação bíblica, essa carta que o João escreveu para alguém, não escreveu para ser montado num livro, escreveu como o próprio Paulo, Shaul e Lucas escreveram. Então presta atenção nisso, meu querido. Não adianta ficar perdendo tempo. Quantas vezes Naamã entrou no rio? Quantas vezes, se o cego de Jericó tirou a capa ou não tirou? Se o cara estava no poço de Betel ou não estava? Para ti foi dado um novo mandamento. E o novo mandamento, irmãos, que amai-vos uns aos outros. E nisto, se vós amais uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amarem uns aos outros. Irmãos, é maravilhoso. O que vem interessante essa parte de nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amares uns aos outros, é assim, ó. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Só que junto com esse conhecerão os discípulos, amaram uns aos outros, aqui junto. Quando eles conheceram que eles eram os discípulos do Mestre, sabe o que eles fizeram com eles? A história está ali contada. Os vencedores estão aí contados. Eles apanharam, mataram. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Quando alguém vê que você realmente ama, irmão, você vai ser conectado com um outro olho diferente do que estão te olhando hoje. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Mas se vocês vos amarem uns aos outros, o mundo vai vos amar? Como perseguir a mim? Perseguirão a vós também. Se matar a mim, matarão a vós. Tudo que fizeram comigo vai fazer com vocês também. Se vos amares uns aos outros. Irmãos, eu não gosto de citar nomes em vídeo, mas o irmão Rubens sempre diz, é do zero para baixo. E não é questão que ele diga, mas a Escritura nos leva a ver isso. Né? Mas ele foi o primeiro que citou isso. Então, é do zero para baixo. Não é do zero para cima. Nós temos que renunciar. Eu estive dentro do Senhor religioso sempre dizendo assim, aceitar Jesus é renúncia. Mas eu nunca entendi que é essa renúncia. Hoje eu sei o que é renúncia. É fazer as coisas, irmãos, sem esperar receber de ninguém. E quando você fizer e alguém não aceitar, você chorar. Sabia? Você se lamentar, dizer, Pai, o que eu fiz não alcançou ninguém para tirar eles do lamaçal. Livrar do fogo do inferno, como está escrito. Querido, enfim, veja o ensinamento do Messias, veja o que ele ensinou, veja o que ele disse, e você vai bem. Porque quando você quiser saber um monte de coisas a respeito de tudo o que está escrito e cada vez mexer mais, você até vai bem, você vai longe. Mas não se esqueça do ensinamento dele, que para ti, que quer chegar lá, só tem um mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amar o próximo como a si mesmo. É só isso. Porque se você ama o próximo, tem muita gente dizendo, mas é só, mas dentro desse amor ao próximo está tudo acrescentado. Isso depende da lei dos profetas, está escrito. Desse mandamento depende da lei dos profetas. Olha, também já está a separação, vejam, a lei, o livro e os profetas. A separação. Não é um livro, não foi uma história só. A história, por exemplo, nos 4 livros que Moisés escreveu, é a história de Israel. O Brasil não tem o livro do descobrimento do Brasil. Os Estados Unidos não tem o livro do descobrimento dos Estados Unidos, que eles ensinam nas escolas. Nós vamos para a escola descobrir Pedro Alves, os navios, as caravelas, os índios, a primeira missa e a primeiro pau-brasil e os escravos. Assim é Israel. Assim é o livro de Israel. O livro de Israel conta a história de Israel. Israel começa lá em Abraão.
saiu de lá e veio, formou Israel. Por Israel, um nome blasfemo, mas esse povo hebreu formou ali. É a história deles, é o que eles aprendem na escola, no colégio. Assim como você aprende que descobriu o Brasil aqui, lá eles aprendem que foi Abraão, que foi o pai da fé, e nos atinge, essa fé nos atinge. Então não fique remoendo a história de Israel, que andou no deserto, e andou no deserto, mas é para eles. É para eles. Hoje nós temos a nossa caminhada. Ele disse assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Não fique lendo a história lá atrás. Ele não mandou ler a história, ele mandou verificar. Ele ainda chamou a atenção disso, vós examinar a Escritura e procurar ter nelas a vida eterna. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Veja, irmão, ele separou o que está escrito daquilo que é vida, que é ele. Né? São partes da Escritura maravilhosas, principalmente as partes do nosso Salvador, que nos ensina muita coisa. Viu, João? O João é um espelho do Salvador. Quem lê as epístolas de João, mas ele não falou que eu li. Mas é isso que eu estou tentando dizer. Aprenda com ele que você vai ser outro João. Aí você vai escrever livros como João escreveu. E vai mandar para os outros conselhos como João mandou. Por que hoje nós não mandamos conselhos escritos para um para o outro? E vamos dar uma referência bíblica. Nós que dizemos que o livro mas nós damos referências bíblicas para os outros. Nós não temos um conselho nosso para dar para ninguém. Irmãos, vós tens a unção do santo de saber tudo. E não tem necessidade que ninguém vos ensine. Tome posse disso mesmo. Pense nesse livro. Pense muito nesse livro. Nós pegamos algumas partes maravilhosas. Nós vamos comentar muito sobre esse livro no outro vídeo. Para nós marcar ainda, porque não é fácil, a gente trabalha, irmãos. A gente não vive do dinheiro de ninguém, a gente vive do que da gente. O apóstolo Paulo disse, com essas mãos eu tenho trabalhado e nunca fui pesado para ninguém. Nunca mesmo. Tem muita gente que posta em nossos vídeos, irmãos, mas eles precisam cobrar porque o Evangelho tem que ir para frente. Uns disseram assim, mas se o Messias tivesse vindo hoje, ele ia ocupar todos os canais, todas as... Sim, eu não digo que não, irmãos. Como nós estamos usando, ele também usaria. Mas ele não cobraria de ninguém, ele não ia mudar. Então eles disseram assim que ele ia usar, ele ia cobrar. Eu quero coragem de botar isso no comentário meu. Mas vamos ver, o Messias, ele ia mudar a opinião dele só por causa da tecnologia de hoje? Não, ele ia continuar. Se a televisão cobrasse, ele não ia para a televisão. Se a internet cobrasse demais, ele não ia. Se cobrasse um preço exorbitante que ele tivesse cobrado os irmãos, ele não ia para a internet. Então, essas são especulações, né? Especulação do povo, das pessoas que comentam. Então, o irmão veja que cada comentário surge outro comentário. Então, quanto menos comentar sobre uma coisa que não é realidade, mas a verdade vai aparecer. Então, nós fizemos e fizemos, falamos e falamos, mas a realidade são os livros, são os ensinamentos que ele deixou. Porque ele disse, eu falei para vocês o que eu ouvi do meu pai. Isso eu vos falei, isso é uma palavra de vida. E se nós pegarmos aquilo que está escrito, que ele falou, e transmitirmos para os outros, que foi só amor, foi um ensinamento maravilhoso. Por que o sistema religioso não prega, irmão? Porque ele falou sobre o sistema, dizendo que entre nós não vai haver mestre, entre nós não vai haver um sobre o outro. Então lá Paulo repetiu o que ele falou. Os irmãos peguem o livro das cartas de Paulo, de João e coisas, tirem tudo o que o Messias falou para eles, que está lá, os irmãos veem que tudo foram repetições porque o povo não estava mais guardando os ensinamentos do Mestre. Então, de novo, vê Gálatas. Quem vos ensinou a outro evangelho, a outra conversa? Pode ver que não era evangelho que estava ali, não era evangelho. A outros ensinamentos, como se de nós já passasse do ensinamento que nós demos para outro ensinamento que não é o nosso. Então foram escritos para chamar a atenção. Hoje, a gente tem que usar mesmo as cartas de Paulo por causa das pessoas que hoje não acreditam e crê como aquele povo acredita. Hoje tem muitos Gálatas hoje aqui que nós temos que dizer para os Gálatas de hoje como passasse de outro evangelho.
ou de outro ensinamento, que não é o do Messias e do Salvador. Hoje nós temos que falar sobre roupa, porque hoje existe muita gente julgando os outros por causa de roupa, por causa do comer, por causa do vestir e deitar. Então nós temos que falar, mas não precisa só falar com as cartas de Paulo, ou de João, ou de Pedro. Podemos dizer com o ensinamento dele. Ele disse assim que nós não podemos julgar uns aos outros. Se vinha alguém de vestido sódio, de sentar. Eles pegaram esses ensinamentos, eles explicaram o que eles pegaram, em outras palavras, mas a definição é a mesma. Então não tem necessidade do livro, irmãos. 100% não há necessidade dos livros. Livros e livros. Montado esse livro não há necessidade de 100% dos livros. Esse livro não tem necessidade desse livro montado do jeito que está. Porque o ensinamento do Criador, que está no livro, infelizmente, porque botaram lá, ele é o ideal. Foi o que nos chamou muita atenção esses dias. A gente fica vendo os irmãos, a gente troca de vídeo, troca para lá, troca para cá. E a gente vê que alguns até estão discutindo já. Alguns estão levantando. Esquece do amor ao próximo. Esquece mesmo. Vamos nos respeitar mais. Vamos ver que nós não somos nada, nós dependemos pura e única do Salvador. E vamos abraçar isso. Vamos abraçar isso. Que é o amor ao próximo. E nos distanciar de muito desses ensinamentos errôneos que estão nesse livro. Porque há muito ensinamento errado. Hoje se tem um sistema religioso porque a própria Escritura dá base. Não a Escritura, mas a Bíblia dá base para isso. Mas quem botou isso ali? Quem formou o sistema religioso? Muita gente ligou para a gente, então e-mail conosco sobre aquele vídeo, né? Falando, mas aí o livro não vai falando, daí a gente explicou. Os ensinamentos do mestre está aí. É só seguir ele. Ou os discípulos errarem seguindo o ensinamento dele. Se eles não erraram, você também não vai errar. Sede meus imitadores, como eu sou de quem, o apóstolo Tiago falou. E por aí, ó. Outra coisa que há muita discussão sobre o nome, porque nesse nome não há salvação, porque todo que invocar o nome, blá blá blá, blá. É muita conversa sobre o nome. É muita conversa sobre o nome. Eu vou dizer uma coisa bem clara. Bem clara. Hoje, no dia que nós estamos hoje, século XXI, eu olha, não sei e não acredito, muito pouco acredito. Não que eu vou ter que criar, eu estou falando eu, você não é, mas eu não acredito que nós vamos saber o nome do Salvador, nem do Messias. Nem dele homem e nem dele como o Criador, o seu nome verdadeiro. Não, porque ele mesmo falou que o seu nome seria blasfemado. Então você pode cavar, que você nunca vai chegar lá. Pelo seguinte, a língua foi blasfemada. Foi mudada, a gente bagunçaram. Antes disso já tinha bagunçado. Depois bagunçaram a Septuaginta, bagunçaram com o latim, bagunçaram com tudo. Mesmo que nós chegamos até, mas não vamos ter um sotaque para falar. Eu acredito que teria um sotaque, então nós não vamos saber 100% o nome dele. Sabemos que 100% não é Jesus Cristo. Mas saber se é Yahushua, Yeshua. Irmãos, nós temos que ser idôneos nisso. Nós não vamos saber. Não vamos saber. Porque tinha ditongo e não ditongo, aí ficam brigando. É porque tinha o ditongo, porque o tongo do tongo, irmão. Que ditongo? Tem, claro que tem. Mas nós vamos ficar teimando sobre isso. Irmão, nem o nome é dado no céu e na terra pelo qual você sabe, mas é o nome dele. Você sabe o nome dele? Ah, não é, parece que é. Ah, então tu não sabe o que é o nome dele. Há muitas coisas, que nós não vamos chegar ao conhecimento, porque o próprio Shaul disse, em parte conhecemos. E agora nós então nós conhecemos uma parte mais partícula. Em partes conhecemos. E não vamos conhecer sobre o nome. Parem de discutir sobre o nome. Porque quando vocês estão discutindo sobre o nome, o sistema continua e vocês começam a fazer parte do sistema, porque teologia, hermenêutica, pertence à religião. Estudo de Deus, isso pertence à religião. Nós temos que estudar o Criador. Infelizmente,
Nós nascemos numa época do blasfemado, do acabado, época do fim. Então o nome nós não sabemos e não vamos conhecer. Não vamos conhecer. Você mesmo um dia vai chegar ao ponto de dizer, é esse, e não vai saber. Não vai saber. Não vai saber. A gente vai começar a chegar a falar numa parte que é, daqui a pouco nós vamos dizer que não é. Há 300 nomes aí em cima, 70 e poucos nomes já que já falaram. Muitas vezes vocês vão me ver falando de Yahweh, vão me ver falando de Yahushua, Yeshua, mas o nome dele eu não sei. Infelizmente eu não sei o nome dele para te passar. Eu não sei. Gostaria de saber. Gostaria de saber mesmo, mas saber de certeza que é. Mas nós temos manuscritos e manuscritos. E todos eles, todos os manuscritos que nós temos, passaram pela mão do inimigo. Se chegou em você algum manuscrito original, passou pela mão do inimigo. Então como é que tu vai me dizer que é esse nome, meu querido? Se um arqueólogo descobriu, o arqueólogo do inimigo, passou pela mão do inimigo. Tudo passou pela mão do inimigo. Tudo que nós temos. Por isso eu digo e repito, irmão, se não houvesse o livro, qual é a lei, irmãos, que hoje resolveria o problema do mundo? Se não houvesse ensinamentos escritos, qual é a lei que resolveria o problema da humanidade? Você já parou para pensar nisso? Esse não tem como blasfemar, não tem como converter em outra coisa. Qual é o ensinamento que resolveria o problema da humanidade hoje? Em relação um ao outro. Seria como os Estados Unidos ir lá e dominar o povo, destruir uma cidade, aniquilar aquela cidade, destruir uma nação. Esse era o problema para a solução para o mundo. Descobrir novos planetas, genéticas, cidades, construir cidades e cidades, explorar o nosso ouro, prata, essas coisas que a matéria-prima que eles falam. Qual é a solução para o mundo? A religião seria a solução para o mundo. Se não houvesse um livro, e mesmo com o livro, mas se não houvesse o livro, os escritos, até os próprios ensinamentos do Messias, vamos dizer que não houvesse. É simples, irmão. Qual é a norma? Não seria amar um ao outro para que esse mundo andasse certo? Então, para quê? O resto é enfado e canseira. Mesmo que não houvesse o livro, a lógica seria nós nos armar uns aos outros, nos respeitar um ao outro. Porque daí tudo daria certo. Tudo daria certo. É o que sempre foi. O apóstolo João falou, eu vos dou um novo mandamento que não é outro. É o mesmo, é o antigo, que desde o princípio tivesse aqui, vos ameis uns aos outros. E é só isso. Tudo que foi escrito, foi em si escrito para que nós descobramos e saibamos que nós temos que amar uns aos outros. Porque foi quando o homem deixou de amar um ao outro, deu esse problema de terra. Pense se não é isso. Se você tem uma solução a mais, lógica e verdadeira, para a humanidade hoje, sem o livro, sem religião, e resolveria o problema, sem ser o amor ao próximo, e nós só vamos conseguir amar o próximo se vir de lá, porque em nós não cabe. E nós não cabe mais isso, porque nós falamos amar o próximo como nós mesmos, mas a profundidade disso, ninguém tem mais amor do que dar a vida pelos seus semelhantes. Nós somos muito pequenos para a grandeza que é o nosso Criador. Seja de Yahweh, Criador, Salvador, Santíssimo, seja o que for, sem o amor dele, não tem jeito. Não tem quantidade de livro que podemos escrever.
fórmulas maravilhosas e milagrosas. Mas, sem o amor ao próximo, esquece. Esquece. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que nos amemos uns aos outros. Porque tudo que foi escrito porque nós deixamos de amar. Vou deixar postado agora, depois desse comentário, um vídeo que eu falei para os irmãos que eu assisti o filme, comecei a conversar, falei demais. E daí os irmãos, isso. Que no próprio filme lá, eles falam sobre a igreja, que a igreja não é essa, que está escrito nesse pergaminho. Mas isso não é o caso. O importante é que, sendo verdade ou não essa história desse pergaminho, desse evangelho aí, o interessante é que a igreja católica, o sistema religioso católico, ele proibiu isso. Se proibiu, é porque afeta eles. E se afeta eles, afeta qualquer sistema religioso montado e mentiroso que existe na face dessa terra. E não se esqueça, irmão, nisto conhecereis se sois meus discípulos, se vós apanhardes, se for vos entregar para ser injuriado, se tomar a sua cruz e seguir todos os dias. Amar o próximo como si mesmo. Se vocês passarem tudo que eu passei, tome a sua cruz e siga-me, que vocês vão ver que o caminho é perigoso. Ele disse. Então nisto conhecerão os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E na hora que vocês vos amarem uns aos outros, o mundo vai vos odiar. Porque nesse mundo não tem amor ninguém. Um exemplo, nosso caro amigo Ló, quando agasalhou aqueles anjos, está escrito anjos, que vieram, aqueles mancebos que vieram para tirar eles lá, os anjos vieram, eles ficaram com raiva porque ele usou de misericórdia, né? Agasalhou aqueles anjos. E eles viram que Jó era estrangeiro e estava fazendo coisa errada ali no meio deles. Então, se realmente nós nos amarmos aos outros e nos respeitarmos uns aos outros, vocês vão ver que o mundo vai nos odiar. E quando o mundo começar a nos odiar, é porque nós estamos no caminho certo. Porque um não cruza com o outro. Esse caminho está indo ao abismo e esse está subindo. Nós estamos em linha contrária, nós estamos sempre debatendo com o mundo. Assista esse filme no final e se o restinho do filme, um bloqueio alguns segundos ali, faz parte. Que tome a sua decisão, né? E faça aquilo que você achar melhor. E sobre aquelas pessoas que estão no sistema religioso, eu sempre cito no meu vídeo, se você não quer sair, se você ama o sistema religioso, fique. Mas você, meu amado, que está aí dentro e não acha lugar para você nem aí dentro, saia daí. Saia daí. Porque aí não é outro lugar. A palavra, ela vem buscar as ovelhas perdidas. Ela vem buscar as ovelhas perdidas que estão por aí. Esperta, se hoje ouvis a sua voz, não endureça o coração. Saia daí. Saia. Saia porque a hora está chegando. E nós vamos bagunçar com o alicerce do sistema religioso. Porque o alicerce do sistema religioso é o livro. O alicerce da teologia é o livro. O alicerce da mentira está fundamentada no livro, infelizmente, que eles corromperam. Não em todas as passagens, porque existe a escritura, mas aquelas passagens que eles acharam que tinham que converter para defender aquilo que eles criaram, tenha certeza que eles fizeram. Porque a pergunta é, se você tivesse a oportunidade, o que você faria? Assista o vídeo.
Andrew Kiernan? Sou eu. Eu quero ver Almeida. Eu não conheço nenhum Almeida. Delmônico me passou uma cópia do documento. A garota escreveu isso, eu vi. O que é isso? Talvez seja a relíquia cristã mais importante que já foi encontrada. Por quê? É um manuscrito em aramaico do século I, descoberto perto das cavernas do Mar Morto, nos arredores de Jerusalém. Almeida e eu concluímos que é, em suas próprias palavras, aramaico. Mas existem facções no Vaticano que acreditam que esse documento poderia destruir a autoridade da Igreja moderna. Como? São as palavras de Jesus aos seus discípulos na noite da última ceia. As instruções aos discípulos de como continuar a igreja depois da sua morte. E por que isso seria tão ameaçador? Quando passamos nossas conclusões à comissão do Evangelho, Houseman ordenou que parássemos o trabalho. Almeida se recusou, roubou o documento e desapareceu. Em nossa ausência, Houseman nos excomungou. Não tem ideia de onde ele está? Ele não quer que o encontrem até que ele acabe a tradução. Espere, eu vou lhe mostrar. Delmônico, eu e Almeida estávamos traduzindo o novo Evangelho juntos. Eu já vi esse homem, 3 semanas atrás, no Brasil. Sim. Ele morreu. Como você sabe? Porque eu o vi em um caixão em uma igreja em Belo Quinto. Eu sinto muito. Então acabou. Está perdido para sempre. Por que pararam o trabalho? Por que esse evangelho era tão ameaçador? Olha ao seu redor, padre. O que está vendo? Eu vejo uma igreja. É um prédio. A verdadeira igreja de Jesus Cristo. É muito mais que isso. Não está em madeira e pedra. Eu amo Jesus. Eu não preciso de uma instituição entre mim e ele. Entende? Apenas Deus e o homem. Sem padres nem igrejas. As primeiras palavras no Evangelho de Jesus são: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor. Não em prédios de madeira e pedra. Corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra E me encontrarás. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em prédios de madeira e pedra. Corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra e me encontrarás. Essas foram as máximas que Jesus disse enquanto viveu. Quem descobrir o significado dessas palavras não conhecerá a morte. Em 1945, um pergaminho foi encontrado em Nag Hammadi que é descrito como as máximas secretas de Jesus vivente. Esse pergaminho, o Evangelho de São Tomás, foi reclamado por estudiosos de todo o mundo por ser o registro mais próximo das palavras de Jesus. O Vaticano se recusa a reconhecer esse Evangelho e o descreveu como heresia.